voltamos a apresentar Showtime. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Aquele. Bom dia, Rodney. Bom dia, Flávio. Bom dia, João. Bom dia. Os ouvintes da Showtime. Bom dia. Desculpe o atraso, desculpe a deselegância. Não vai mais acontecer. Não vai acontecer. Desculpe a deselegância de ter atrasado com você hoje. Não, tranquilo. Estamos aqui para mais um programa aí com as notícias do rádio, que é de melhor e de pior também. Olha, Semidinemi Jorge, o dono das rádios Piratininga, me ligou no domingo e pediu que eu agradecesse pela menção feita à Rádio Piratininga, viu? Eu agradeço então pela audição e a gente está aqui para isso, para divulgar as coisas boas do rádio, né? A Rádio Piratininga que absorveu aí a equipe do Parada dos Esportes, né? Que deixou a rádio da cidade e agora está seguindo aí o seu caminho na Rádio Piratininga, conforme nós anunciamos aqui na semana passada. Eu volto a dizer para você, a Rádio Piratininga é um local muito gostoso de se trabalhar. É muito bom se trabalhar. Muito legal. Você não tem nenhum tipo de ingerência ou de interferência de quem quer que seja. Ninguém dá palpite. Você fala o que quer, quando quer e do jeito que quer. E se der problema, o Semi Jorge segura o tranco, viu? Opa. Ô, Rodney, eu vi você comentando que tem coisas ruins para dizer. Quais são? Não, na verdade é assim, então vou inverter a pauta, então vou começar pelo último item, que na verdade é o seguinte, na semana passada, primeiro a gente tem aqui que eu esqueci de fazer esse registro, faço aqui atrasado, na semana passada, sou grande amigo, narrador esportivo Flávio Araújo, da Rádio Bandeirantes, Gazeta, e que hoje está aposentado, mas aí continua aí com as suas tribunas no Jornal Imparcial de Presidente Prudente, no site Ribeirão Preto Online, aí na Rádio Cultura de Poços de Caldas, e completou 80 anos de vida, então fica aqui o registro e os nossos votos de parabéns. Parabéns a ele. E na semana passada, ele concedeu uma entrevista para o Milton Neves que gosta de preservar a memória da Rádio Bandeirantes, né? Então a gente tem que bater palmas ao Milton Neves por causa disso, que também, por sinal, coincidentemente, ele comemorou aniversário nessa semana, então parabéns ao Milton Neves. Então, o Flávio Araújo concedeu uma entrevista ao Milton Neves e o Flávio fez um diagnóstico que é preocupante. O Flávio disse que os narradores esportivos estão acabando. Então, essa afirmação do Flávio nasceu de uma constatação que ele fez. O rádio do interior não transmite mais futebol devido ao predomínio das redes, em muitos casos lideradas por emissoras da capital, aqui no caso do estado de São Paulo, Bandeirantes e Jovem Pan. Lá no Rio Grande do Sul nós temos aí a rede da Rádio Gaúcha aí, que cobre todo o estado. Em Minas Gerais nós temos a rede da Itatiaia e outras. Esses aí são alguns exemplos, mas existem exemplos de outras redes. Então, segundo o Flávio, isso estaria matando o rádio do interior e estaria impedindo o aparecimento de novos profissionais aí da narração esportiva. Até eu concordo com ele até um determinado ponto, mas não são apenas a questão das redes. Nós temos aí uma outra situação também que muitas rádios estão aí também sendo vendidas ou arrendadas para igrejas. E aí o que acontece? Uma das primeiras ações dessas igrejas é tirar toda a programação do ar para colocar lá a sua programação própria. Aí, justamente, eu volto ao exemplo da Rádio Cidade aí de São José dos Campos, que de repente acabou cortando toda a sua programação, vamos dizer, entre aspas, laica, né? E a Igreja Batista hoje está dominando 100% da programação. Então não é apenas a questão das redes, não. Essas rádios, o arrendamento das rádios, infelizmente é um outro fator aí que também acaba matando o rádio do interior. E só mais um outro aspecto também, pode ser até que o rádio do interior não esteja revelando grandes talentos, mas hoje, embora seja incipiente, mas a web também é um refúgio para que então profissionais aí da narração esportiva, reportagem esportiva, dos comentários, possam desenvolver o seu trabalho. A gente já falou aqui várias vezes no Rádio Amantes no Ar de web rádios dedicados à cobertura esportiva. Então, isso a internet pode ser o celeiro de novos talentos. Então, essa aí é uma questão para a gente pensar, quem sabe até nas próximas semanas a gente traz
profissionais aí da narração esportiva para a gente poder discutir isso. Se de repente a narração esportiva está morrendo mesmo, se o rádio do interior infelizmente não revela mais, a gente pode abordar isso aí com grandes locutores esportivos. Está aí uma pauta que a gente pode desenvolver nas próximas semanas, João e Flávio. Olha, o que me assusta, Rodney, é o seguinte: quando você vai pedir uma concessão, você tem que preencher uma série de requisitos. Você tem que se comprometer a educação, a noticiário, a isso, aquilo outro. Só que nada disso existe, Rodney. Uma rádio que não pode transmitir 24 horas por dia mensagens evangélicas. Ela tem que ter jornal, ela tem que ter outra coisa. Não pode, não tem cabimento. Jornal algumas até tem, porque existe uma obrigação legal para isso. Então as rádios da Igreja Universal têm lá um período da madrugada para transmissão de notícias. Eu já ouvi as rádios da Deus e Amor colocar noticiário em sua programação. Essa obrigação legal, ela é cumprida, até porque ninguém quer ficar mal aí com a fiscalização. Agora, a gente sabe também que existem outros detalhes, né? A gente tem que observar todos os lados da questão. Infelizmente, o mercado publicitário ainda não tem condição de abastecer de anúncios, pelo menos grande parte da programação das emissoras de rádio, né? Então, enfim, o anunciante pequeno, infelizmente, acaba também não respondendo, não colaborando também, né? Então, eu sei de emissoras aí que fazem um bem bolado com a televisão. Então, outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele me contava que os anúncios da rádio são veiculados casados com o da televisão. Então o contato comercial da televisão vai lá, vende o pacote todo e ele coloca o rádio como uma espécie de bônus. Então, por exemplo, você anuncia na minha TV... Oi, desculpa? São José dos Campos. A Bandeirantes faz isso normalmente. Você anuncia na 102.9, você ganha bonificação na Nativa, Estéreo Vale, TV, tudo, e está matando a concorrência com isso. Pois é, e vocês têm esse caso aí, mas isso aí é uma prática comum em outras localidades. Então, enquanto talvez ainda o mercado publicitário entender que o rádio ainda tem o seu valor, ainda tem a sua força, eu acho que a partir do momento em que isso for compreendido, as verbas podem começar a entrar nas emissoras de rádio e talvez não vai existir essa necessidade de terceirizar os horários. Aí resta aquela esperança sobre a qual a gente já tem falado aqui bastante, a migração do AM para o FM, que pode fazer com que esse estado de coisas mude aí no futuro. Olha, Rodney, eu não acredito muito, porque eu tenho conversado com donos de pequenas rádios que nos retransmitem, e eles me afirmaram que vão continuar na AM porque é esgorchante o preço pedido para tudo isso e o preço de transmissores, que vai ser uma coisa impraticável. Tem esse detalhe também, mas aí o que vai acontecer? As emissoras também vão acabar caindo naquele conto do financiamento, né? Em muitos casos, financiamento estatal. Olha, aí eles vão acabar ficando, aí essas emissoras vão acabar ficando de joelhos. Olha, na realidade, um transmissor não custa assim um absurdo como a gente pensa, não custa tão caro assim, mas o cara não tem dinheiro. Um transmissor você não compra por menos 50, 80 mil reais. Sim, hoje. Eu sei, João, mas o cara não tem dinheiro para 80 mil me dar um transmissor. Agora, o Rodney, o Flávio sabe melhor do que eu sobre isso. Ele conhece bem melhor. Nos Estados Unidos, as emissoras de AM têm 1000 watts, todas elas. Elas transmitem para a cidade que elas estão. As grandes redes são também. AM. Desculpe. As FMs são de 1000 watts, as grandes redes são de redes AM. Sim. O top do top nos Estados Unidos é AM. É só no Brasil é que tem essa loucura de FM. Bom dia, Marcelo de Carvalho. Bom dia. Ele nos mandou um e-mail aqui, ótimo programa neste sábado, abraço ao Flávio Fufunha. Muito obrigado. E o Marcelo Tibério coloca, não adianta. O futuro da rádio realmente é a internet. Doa quem doer. Veja as rádios norte-americanas, todas migrando para a web. Uma pena. Mas aí a gente tem que também analisar o seguinte, lá nos Estados Unidos o modelo de AM é Aqui, infelizmente, o modelo de AM a tecnologia do AM, infelizmente,
está se depreciando aos poucos. Verdade. Então a gente não pode esquecer que às vezes é muito difícil você sintonizar o AM em certos ambientes. Então, por exemplo, se você está lá, vamos supor, você está trabalhando num local lá onde vocês têm dezenas de computadores do lado. Experimenta ligar um rádio AM, tentar sintonizar um rádio AM e você não vai conseguir. No Alasca, por exemplo, as rádios são AM. Pois é. Para poder chegar longe. Sim. Mas lá o modelo norte-americano, tanto que quando havia essa questão a discussão para qual o modelo que vai ser estabelecido aí para as AMs, né? Porque eles estavam estudando o modelo de AM digital, né? Então o modelo norte-americano foi um dos analisados. Tinham vários modelos, o europeu, o japonês e o norte-americano. Aí depois descobriu-se que nenhum deles se adaptava à realidade aqui do Brasil, aí optou-se por fazer a migração pura e simples para o FM. Olha, eu não sei se não se adaptava ou teve alguma maracutaia, porque conta Carlos Brickman que quando foi ser implantada a TV colorida no Brasil, poderíamos ter usado o sistema alemão, que é o PAL, ou então o sistema norte-americano, o NTSC. No Brasil, criaram o PAL-M. Isso. Se você trouxer uma televisão da Europa ou dos Estados Unidos, ela não funciona aqui. O Brasil é o único país do mundo que teve esse sistema PAL-M. Verdade. Que não funciona. Então eu não sei se não foi uma comissão de alto nível que decidiu isso. Vamos fazer o nosso próprio caminho. E como diz o Brickman, são todos absolutamente religiosos com um terço no bolso. Mas então essa comissão seria da Globo? Também. Se você pensar. Também. Né? E outra coisa também, esse modelo aí que foi estabelecido para a televisão aqui no Brasil, protegeu, de uma certa forma, a indústria daqui, né? Exatamente. De uma forma protegeu. Claro, exatamente. Claro. Aliás, como tudo, né? Eram outros tempos, né? Eram outros tempos que, quando se estabeleceu essa tecnologia, o regime militar precisava fazer com que as coisas parecessem que aqui estavam caminhando, então era uma forma de você proteger a indústria nacional, então tem todo um contexto histórico também nisso. Agora, Rodney Brocanelli, quem foi que comprou uma emissora de rádio? Pois é, né? A gente está aqui falando de rádio do interior, né? Que as emissoras que têm problemas aí com verbas publicitárias, e nós temos aí o caso de um narrador esportivo que vai se aventurar como dono de rádio no interior de São Paulo. Então, segundo informações do nosso amigo Anderson Chene, o narrador e jornalista Deva Pascovitch, que é narrador titular da CBN aqui de São Paulo, ele é natural de Monte Aprazível, ele é um dos proprietários de uma nova emissora que vai integrar a partir desta segunda-feira a rede da CBN. E segundo aqui o que o Chene informou, é a 31ª emissora da maior rede de rádio de notícias do Brasil. A rádio será conhecida como CBN FM 107,9 Grandes Lagos. Então o Deva Pascovitch, que está na emissora desde 2005, vai ter como sócio o José Franzotti, um empresário que é do ramo de bebidas. E aí a gente vai ter que observar bastante, porque o Deva vai ter que ser pedra e vidraça ao mesmo tempo, né? Porque ele continua como narrador esportivo da CBN aqui em São Paulo, vai cumprir todas as suas escalas, as suas obrigações, a participação dos programas aqui, só que isso é a parte de vidraça. Aí depois ele vai ser a pedra, que ele, lá nessa emissora aqui da CBN, ele vai ser o dono da rádio, vai estabelecer as diretrizes, relacionamento com funcionários, etc. Promete ser uma experiência interessante. Eu torço muito para que dê certo, né? Porque a gente sabe que quando radialistas passam para o outro lado do balcão, eles enfrentam muitos problemas. Está aí o caso do Jorge Cajuru, que não me deixa mentir, foi um profissional de rádio que fez muito sucesso lá em Goiânia, passou a ser dono de rádio, só que aí o projeto dele da Rádio Casa do Brasil sofreu vários problemas, perseguições políticas. Ele aquela coisa, né? Ele meio que despirocou, resolveu fazer oposição sistemática aí aos donos do poder lá de Goiás e passou a sofrer bastante problemas por causa disso. O Deva é um cara que é mais ponderado, um cara que é mais uma pessoa que observa melhor o mercado, então eu espero que ele não tenha esse tipo de problema, mas realmente vai ser uma experiência muito interessante. Olha, o Marcelo Tibério, que conhece muito de rádio, inclusive tem a Pool, disse o seguinte:
Flávio Rodney, não é uma pena, é a livre escolha para os ouvintes que não aguentam mais ficar ouvindo as mesmas músicas no FM, as mesmas faltas de conhecimento e profissionalismo, fora as inúmeras rádios religiosas que aos poucos estão tomando conta do dial. Boa, Marcelo. Viva a rádio web, viva a democracia, sejamos livres. E diz, em resumo, 35% das rádios estão na mão de pastores e 30% na mão do Grupo Bandeirantes. E o que sobra? Nada. Isso é uma vergonha. Verdade. Marcelo, olha, você tem toda a razão. Olha, 30% realmente estão na mão da Bandeirantes. Sim. Um monte na mão da Globo. E o resto na mão de pastores. Não sobra nada, Rodney. É muito pouco. E o que sobra, né, assim, por exemplo, vamos citar mais uma vez o exemplo da Rádio Bandeira Paulista aqui de São Paulo, né, 560 kHz. Está na mão do José Maria Marim, presidente atual da CBF, que nunca se preocupou em dar uma programação, dar uma cara para a emissora. Ele vive alugando aí para Deus é Amor, LBV, e elas ficam nesse revezamento aí desde 1989. O Marcelo Tibério falou das rádios web, eu concordo com ele, eu acho que o futuro é rádio web, só que eu acho que ainda há um longo caminho para percorrer. Bem longo, várias coisas que a gente tem falado aqui, a questão da portabilidade, então eu acho que é uma coisa que precisa melhorar. Isso passa pela melhoria da telefonia celular aqui no Brasil, que é a questão da recepção da 3G, né, a conexão de internet via 3G, que precisa melhorar bastante. Hoje tem o 4G, né, mas infelizmente é uma tecnologia que até agora é boa, mas só que a partir do momento em que ela for popularizada, a maioria dos consumidores tiver acesso a ela, vai cair a qualidade, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o 3G. E também a questão profissional, né, eu acho que assim, existe ainda aquele velho problema de brincar de rádio web, um assunto que a gente já falou aqui com o Ivan Bruno por várias vezes, então tem muita gente brincando nesse meio, não levando a sério, não respeitando a questão aí de direitos de transmissão, fazendo as coisas do jeito que acha que bem entende, não agindo com ética. Infelizmente, o rádio web tem um caminho promissor, mas só que muito ainda precisa ser feito. Olha, e o Marcelo Carvalho é extremamente duro no comentário dele. E eu concordo com ele e gostaria de ouvi-lo, Rodney e Flávio. A invasão das igrejas nas rádios jamais vai ser fiscalizada a contento, a fim de preservar a atividade comercial e a sobrevivência das rádios, baseada na relação com anunciantes e prestação de serviços. A razão é simples. Político nenhum tem coragem de ir contra as entidades religiosas e essas entidades coordenam e doutrinam os votos de seus fiéis. Não vai longe. Dias atrás foi inaugurado o Templo de Salomão. Você viu quantos políticos estavam presentes? Se você não viu, eu digo, todos, absolutamente todos. Então ninguém vai fiscalizar a rádio evangélica, o Rodney. Claro que não. Isso é fato, né? O pessoal está de olho nos votos desse grande grupo aí que tem crescido nos últimos anos e tem feito parte aí da sociedade brasileira de forma ativa. Mas e qual é a outra notícia da pauta? A outra notícia da pauta é a questão da flexibilização da Voz do Brasil. Então havia grande expectativa de que nessa semana que passou, que está terminando, né? Para mim a semana acaba no sábado e começa no domingo, e a outra começa no domingo. Então não houve a votação aí da questão da flexibilização da Voz do Brasil. Essa semana ocorreram 2 sessões, uma na terça e uma na quarta, mas o plenário da Câmara dos Deputados não votou a medida provisória que faz com que a Voz do Brasil possa ser transmitida em horários alternativos aí aos das 19 horas. Na última terça-feira, o Partido Verde, preste atenção, o Partido Verde conseguiu adiar a votação para quarta-feira. E na quarta-feira também não teve nenhum tipo de votação relacionada a essa matéria. Então, tem aqui um dos destaques aí desse partido, é o senhor Sarney Filho, que ele quer porque quer que a regra que o governo estabeleceu aí durante a Copa do Mundo de você poder transmitir a Voz do Brasil em horários fora das 19 horas não seja uma regra fixa, que seja apenas algo que sobre o qual o governo pode decidir. Então, a gente tem aí um movimento muito interessante aí na Câmara dos Deputados. Então, PT e PV estão fazendo de tudo para obstruir essa votação e fazer com que a Voz do Brasil não seja flexibilizada. E do outro lado nós temos aí PSDB, PMDB, o DEM, o PSD, o PPS e o Solidariedade. Então
temos aí uma polarização interessante, né? A atual oposição, e alguns até integrantes da situação, né, o PMDB, então estão a favor aí da flexibilização da Voz do Brasil. Por outro lado, o PT e o PV, o Partido Verde, né, que me surpreende bastante, né, que é um partido que, pelo seu próprio nome, já deixa subentendido que a luta dele, as causas dele são outras, né. Acho interessante esse partido estar na linha de frente aí da questão da Voz do Brasil. Olha, eu sou contra a flexibilização. Eu acho que tinha que acabar a Voz do Brasil. Eu também não acho. Não se justifica mais. E Chega. o José Carlos Coelho manda aqui: eu sou um viciado em ouvir rádios. Uma coisa que observei é que em Portugal quase todas as rádios são FM e nos Estados Unidos é enorme o número de AM e na sua maioria segmentadas. Sim. E hoje nos Estados Unidos, Rodney, já tem a segmentação da segmentação. Sim. Tem rádio segmentada em flashback e rádio segmentada em flashback que só toca Beatles. Só, isso. Rádio que só toca Elvis Presley, Verdade. 24 horas por dia. Eles já estão segmentando a segmentação. E atende a vários tipos de ouvintes, existe o mercado, e até porque aquela velha história, tem gosto para tudo, né? Claro, lá você tem rádio de jazz, rádio disso, rádio daquilo, de música erudita, tem de tudo quanto é tipo de rádio lá. E você tem hoje uma nova rádio, em que o satélite é aquele que se move. Você entra em Los Angeles e vai até o Texas ouvindo a mesma rádio. Sim. Na mesma sintonia. Não muda. Porque e lá nos Estados Unidos também tem outro fenômeno interessante, que são as college radios, né, que são as rádios das universidades. Sim. Que ajudam a fomentar, inclusive, o mundo da música. E muitas delas não são por ar. A transmissão dela é feita por circuito fechado, por fios. Então, realmente, o modelo de radiodifusão norte-americana é muito amplo, muito vasto, e dá a possibilidade dessa segmentação. E outro detalhe, Flávio, você lá não precisa de autorização do governo. Você pega um trailer, coloca no meio do deserto, mete uma antena, um transmissor e começa a transmitir com 1000 watts. É verdade. E outra também, o americano dá muito valor ao rádio, principalmente a região onde tem muito furacão. Eles têm que ter essa informação a todo momento. Então o AM é muito valorizado lá, muito mesmo, ao contrário daqui. A prestação de serviços, né? Então, a gente vê em grandes catástrofes, né? O furacão Katrina é um dos mais recentes e o que devastou aí a região de Nova Orleans. O rádio teve, claro, as emissoras que conseguiram sobreviver ao furacão. Sim. Mas o rádio teve um grande papel aí no sentido de poder ajudar a população. É verdade. E o José Carlos Coelho manda para você, o Rodney, que o maior defensor da permanência da Voz do Brasil é o deputado do PSOL, o senhor Ivan Valente, viu? O nome do Sarney Filho apareceu bastante no noticiário dessa semana. Sim. Mas não descarto aí a participação de outros deputados, né? Quem é esse Ivan Valente? Nunca ouvi falar nele. Ele é aqui de São Paulo. Ele é parente do Príncipe Valente. Deve ser. Ele é primo do Príncipe Valente. Não duvido, não. Agora, o Rodney, a grande realidade é a seguinte, Rodney. Você que conhece rádio como poucos, o nível das emissoras está cada vez pior. O nível está baixando, inclusive, Péssimo. da locução. Péssimo. As locuções são, assim, coisas assustadoras. Erros crassos de português, fora o não conhecimento de música. Não sabem nada. Não, e não sabe nem o nome da música em inglês. Nada, não sabe. Mas aí também tem uma questão da deficiência de formação também, né? Que tipo de profissional as escolas de rádio estão colocando no mercado, né? Precisa avaliar isso também, né? Porque, assim, para você ser locutor, é necessário o DRT. Não é qualquer pessoa que vai lá e fala e opera uma mesa de som, comanda um horário aí em uma emissora de FM. Então, precisa começar a analisar qual é o tipo de formação que está se dando a esse profissional. Rodney, Flávio Oscar, Antônio Celso, Jorge Elau, Hélio Ribeiro e centenas de outros excepcionais locutores nunca tiraram DRT, porque sabem o que fazem. A grande realidade é a seguinte: escola não ensina você a ser locutor. Claro que não. E hoje, se você abrir a internet, você recebe mensagens: tire seu DRT, envie R$500 e eles te mandam o DRT, sem nenhum curso. Isso é absurdo.
É ridículo, por isso que tá essa porcaria. Assim, eu não vou, João, claro, eu concordo que existem talentos natos. Esses talentos natos conseguem fazer com que os horários sejam bastante agradáveis, os horários que eles comandam sejam bastante agradáveis e eles são comandados com extrema competência. Talento natural existe, mas em muitos casos é necessário desenvolvimento. Então eu acho assim, Antônio Viviani, esses grandes profissionais, eles tiveram em algum momento de suas carreiras gente que lhes orientou a fazer e principalmente ao que não fazer. Mas eu acho que de repente essa geração que está chegando no mercado não tem, até porque não existe mais isso, essa possibilidade de você ter um profissional mais experiente que seja uma espécie de tutor, de mentor, e esse papel deveria ser dos cursos, e às vezes está sendo deixado muito de lado. Mas o Rodney, manda aqui o Marcelo Tibério, locutores hoje só sabem falar hora certa, Rodney. E olha lá. DRT hoje em dia até meu filho de 10 anos tira. Está uma vergonha, pagou, levou o DRT. O que é uma pena, né? Agora, eu vou te dizer o seguinte, é a mesma coisa que faculdade de jornalismo. O cidadão faz faculdade de jornalismo e vai jura que vai ser jornalista. Não, vai apresentar um jornal na televisão. E vai indo bem, até pifar o teleprompter. Pifou o teleprompter... Cid Moreira, era assim. Meu amigo, pifou o teleprompter, o cara fica mais perdido que cego no meio de tiroteio, Rodney. Eu não vou citar o nome do profissional, né? Aliás, depois até tem uma outra lembrança, mas assim, eu não vou citar o nome do profissional, mas eu lembro que em 1991 nós tivemos aí a primeira guerra do Golfo, né? Sim. A invasão do Iraque, que infelizmente vai voltar a acontecer aí. Obama já ordenou aí que fossem feitos bombardeios no Iraque. Mas voltando à história, a invasão começou a acontecer por volta de umas 8h30, 9 horas, 10 horas da noite de um dia útil, né? Então tinha acabado o Jornal Nacional, aí a Globo deixou lá um profissional de plantão e para ir informando as coisas que fossem acontecendo. Aí depois começou o ataque efetivo mesmo, aquelas imagens que ficaram eternizadas dos bombardeios, aqueles riscos brilhantes no ar, né? E o que aconteceu? Esse profissional que ficou de plantão é um profissional que tem uma voz bela, uma locução maravilhosa, uma dicção maravilhosa, só que na hora de improvisar, na hora de chamar os repórteres, os correspondentes que estavam fazendo aí essa cobertura, ele se perdeu. Se perdeu, porque justamente a sua característica era ser mais um leitor de teleprompter, o que ele faz com absoluta competência, mas quando ele precisou improvisar um pouco, ele precisou dar um conteúdo a mais aí na notícia, ele realmente se deu mal. Tanto que depois ele acabou sendo substituído pelo William Bonner, e aí o William Bonner, que tem mais conhecimento, tem mais uma formação melhor de rádio, ele fez muitos anos a Rádio USP aqui em São Paulo, aí ele conseguiu levar aquele plantão, aquela cobertura com a desenvoltura habitual. Então realmente não adianta só, às vezes, você ter uma voz boa. O rádio, às vezes, te dá esse traquejo, essa tarimba para você ir levando uma cobertura de fôlego. A realidade é a seguinte, quando você põe ouvinte no ar no rádio, você nunca sabe o que vai acontecer. Então você tem que estar preparado para absolutamente tudo. Essa é a cancha que o rádio te dá. E o Marcelo manda aqui. E outra, quem está dando DRT sabe menos do que quem quer aprender. Tenho provas. Senac. Verdade. Sabe menos, e a realidade é essa. Quem está dando DRT sabe menos do que quem está querendo aprender. E tem estados nos Estados Unidos que o ouvinte só pode ir ao ar gravado. Não é permitido colocá-lo no ar direto, porque você nunca sabe o que ele vai falar. Exatamente, mas você tem que ter jogo de cintura suficiente para saber sair fora dessa. O dedo sempre no microfone, qualquer coisa, corta e acabou. Exatamente. Então... Deixa eu fazer um registro rápido, que até não está na pauta, mas eu acabei tomando conhecimento hoje. Por favor. 40 anos do falecimento de Heron Domingues. Heron Domingues, que foi a voz do repórter Esso. Verdade. Sim. Durante um período aí da vida brasileira, ele foi o porta-voz de boas e más notícias. Uma das boas notícias que ele deu foi o fim da Segunda Guerra Mundial. Uma das más notícias foi a morte de Carmen Miranda, né? Então, e ele morreu em plena atividade, ele estava fazendo um jornal na Rede Globo chamado Jornal Internacional, e uma das suas últimas participações foi relacionada à renúncia do presidente Richard Nixon, que também está aí completando 40 anos, né? Tudo isso aconteceu em 1974.
o Heron Domingos apresentou a edição daquele telejornal, uma edição que apontada por muitos especialistas como excelente, um marco aí da história do telejornalismo. Terminou, foi para casa, jantou com o diretor de jornalismo Armando Nogueira, depois amanheceu morto e talvez por conta da adrenalina da situação, uma situação que a gente estava vendo, ele estava vendo a história acontecer mais uma vez aí aos seus olhos. Então realmente fica aí a lembrança de Heron Domingos, um grande profissional, 40 anos da sua perda. Olha, o problema... Fala, João, fala. O Caju Coelho diz aqui o seguinte... Desculpe, isso está acontecendo muito na TV com a colocação de ex-atletas para comentar futebol, vôlei. Péssimo. E o Marcelo Tibério diz, recentemente perguntei a um locutor recém-chegado do Senac e ele não sabia o que significava o verbo modular. É mole ou quer mais? Mas é por aí mesmo. Outra crítica que eu faço aí com relação a esses cursos é sobre a história do rádio, né? Eles não têm profissional que chegue no mercado que não sabe a história do próprio veículo. Bom, eu vou te contar o seguinte, eu estava um dia com o Cláudio Jordani, é isso? Uhum. E coloquei para ele ouvir o Leva, do Tim Maia. Eu falei, você sabia que essa música é muito bonita, a gente toca. Eu falei, você sabia que essa música foi contratada e feita como o tema de amor da Bandeirantes nos idos dos anos 80? Não sabia. E é diretor da Bandeirantes. Essa memória acaba se perdendo, infelizmente, né? Então, e é bom que, de repente, pessoas assim que tenham esse conhecimento passem essas informações adiante para que essa memória seja preservada. Eu acho que uma das pouquíssimas emissoras que tem registro dos seus locutores é a Bandeirantes, a AM. Humberto Marçal, esse pessoal todo. Eu acho que ainda tem registro de tanto que eu já ouvi a vinheta dele outro dia. O Humberto vai apresentar o show das 10 da Bandeirantes, etc. Eu ouvi muito rádio. Muito rádio. Entendeu? Só que hoje, essa garotada acha que o mundo começou quando eles nasceram. Pra trás não aconteceu nada. Tanto musicalmente quanto a rádio. Eles acham que o mundo começou no dia que eles nasceram. Nem sabem quem é. Aí, Flávio, eu daria aquele conselho que o Nelson Rodrigues deu há muutos anos, né? Jovens, envelheçam. Não sabem quem é Vicente Leporassi. Não sabem nada. Não sabem quem é Hélio Ribeiro. Não sabem quem é Fernando Solera. Nossa, Fernando Solera, grande Fernando Solera. Ninguém sabe de mais nada. Como é que é o nome do cara de TV que narrava futebol? Esqueci o nome dele. Ele criou praticamente o videotape. Walter Abrão. Do gol. Isso, Walter Abrão. Lance, né? Isso. Ele que criou você rever o gol na hora. Sim. Na TV Tupi. Eu tive a oportunidade de participar de uma das últimas entrevistas do Walter Abrão lá na Rádio Nova Difusora, lá de Osasco, né? Então, ele contou um pouquinho dessas histórias do Bilance, que ele foi o criador dessa modalidade do replay, né? Sim. Então, muito antes do que a Globo já faz, ele já fazia antes. Já, claro. E outra, sem contar o dia que eu fui conhecer o Vicente Leporassi. Ele chegou pra mim, você tem certeza que você quer entrar nessa merda? Tenho, seu Vicente. Tá bom, então vem cá. Aí eu comecei. Isso foi em 72, 73, uma coisa assim. Não foi. Flávio Ascar, você deveria escrever um livro, hein? Ô, louco, rapaz. Flávio sou eu? Ou um audiolivro, quem sabe? Flávio começou na rádio em 52. Ruim, hein, João? Nasci em 53. Olha, um grande abraço pra você. Desculpe pelo atraso e até sábado, Rodney. Grande fim de semana, Rodney. Sábado que vem eu convido todo mundo a acompanhar o radioamantes.wordpress.com, que é o nosso blog, e você tem todos os áudios do Rádio Amantes no ar, além das notícias do rádio. Eu recomendo. Históricos. Como é que é? Eu recomendo. Então, faça como Flávio Ascar, também conhecido como Barão Wilson Fittipaldi, eu recomendo. Ô, logo. E daqui a pouco também essa edição vai estar no Facebook. Exatamente. Então, para todo mundo ouvir e pensar. Um abraço. Outro. Tchau. Tchau, tchau. Vai.